Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres com todo o meu coração. Mas eu acredito em milagres porque eu acredito em Deus. Eu nunca me esquecerei das longas tardes de domingo, quando eu era criança, anos e anos atrás, em Concórdia, Missouri. Nenhuma criança jamais temeu a chegada do domingo como eu. Eu odiava quando o domingo chegava, porque era sempre o mesmo. O meu pai nunca ia à igreja. A minha mãe, sim. Geralmente para se exibir. E nós tínhamos o nosso jantar no domingo. E depois do jantar, e que a louça já havia sido lavada, o meu pai costumava dizer bem: eu vou subir, tirar um cochilo. E minha mãe dizia: eu acho que eu vou tirar um cochilo também. Era como se eles tivessem acabado de decidir ir dormir, mas eles faziam isso todo domingo à tarde. E lá estava eu, uma criança cheia de vida e vitalidade, sem nada para fazer. E na verdade, a única coisa que eu fazia, que ajudava a passar o tempo, era sair com a minha amiga Maxine. Ela era filha de um dos médicos da cidade. E nós costumávamos caminhar pelo trilho do trem até Emma, em Missouri. Você não sabia que havia uma cidade chamada Emma, em Missouri? Não está no mapa, porque, veja, tudo que havia lá era um poço, uma igreja luterana, um cemitério luterano e meia dúzia de casas. Era 5 quilômetros de Concórdia e nós andávamos pelos trilhos até a cidade de Emma. E às 4 horas o trem Missouri Pacific, que havia um motor, um vagão de passageiros, e ele vinha lentamente pela curva, tão lentamente, e nós acenávamos. E o trem parava, e nós entrávamos e voltávamos para a Concórdia. Nós descíamos do trem como se fôssemos moças que acabaram de chegar de Paris, sabe? Oh, isso foi há tantos anos. Mais anos do que eu consigo lembrar. Mas eu aprendi algo. Nas minhas viagens, nos domingos à tarde, que íamos para Emma, eu aprendi a andar nos trilhos. E eu fiquei muito boa nisso. Muito boa mesmo. Eu aprendi que para andar nos trilhos, você tem que ter equilíbrio. E se você perder o equilíbrio, você cai. Eu quero que você saiba algo. Eu estou andando no maior trilho da minha vida. E eu tenho que manter o meu equilíbrio. Eu sei disso melhor do que qualquer outra pessoa. Eu estou andando no trilho. E eu sei que, de acordo com a palavra de Deus,
Ele está encerrando as coisas e muito rapidamente. Estamos chegando ao fim dessa dispensação. A dispensação conhecida como a Era dos Gentios. E muito em breve acontecerá o grande arrebatamento da igreja. E depois disso, por 7 anos, Deus manterá sua aliança para as pessoas terrenas, os judeus. E à medida que eu leio a palavra de Deus, eu encontro algo que ele disse que aconteceria nos últimos dias desta dispensação. E eu tenho que acreditar em sua palavra. Ele vai manter a sua palavra. Nenhum homem ou mulher se atreva a confrontar a palavra de Deus. E de novo, e de novo, e de novo, em sua palavra, ele nos diz que 2 coisas acontecerão nos momentos finais dessa dispensação, antes do grande arrebatamento da igreja. E por um lado, a palavra de Deus fala da grande apostasia. Milhares e milhares se desviando, o grande engano, a frieza, a liturgia na igreja. E nesta hora que estamos vivendo, o mundo está desafiando a igreja de hoje. O que está acontecendo? Não estamos preparados para encarar esse grande desafio. A morte, a liturgia, o formalismo. O que temos a oferecer à juventude hoje? Nós tiramos os altares. E em muitos casos até negamos a própria deidade e divindade do Senhor Jesus Cristo, os próprios fundamentos sobre os quais o cristianismo foi fundado. E por outro lado, a palavra de Deus fala do grande derramamento do Espírito Santo nos últimos dias desta dispensação. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele nos prometeu que nos últimos dias, antes do Espírito Santo partir, haverá um grande derramamento, um maravilhoso derramamento do Espírito. Estamos vendo isso entre os protestantes, estamos vendo entre os católicos, estamos vendo entre homens e mulheres de todas as classes. Um dos maiores derramamentos do Espírito Santo que este mundo já viu está em evidência hoje, em lugares que nunca esperávamos, entre pessoas mais improváveis, professores, educadores, sacerdotes, em todo lugar, em todos os cantos do mundo, essa gloriosa experiência. Eu acredito nela com todo o meu coração. E lembre-se de algo: o maior presente que Jesus deu à igreja, este glorioso corpo de crentes, foi o Espírito Santo. E antes de ele partir, ele queria dar aos seus, a sua noiva, a sua igreja, o maior presente possível. E ele deu esse presente inestimável, o Espírito Santo, pois ele sabia melhor do que qualquer um o segredo do poder em seu próprio ministério. E ele entendia, ele sabia. Pedro entendia. Paulo entendia o segredo do poder em sua vida. E eu acredito nessa experiência gloriosa que eles tiveram no cenáculo. Quando os 120 foram cheios do Espírito, eu acredito em cada parte dessa experiência. E eu creio nela com todo o meu coração.
Não há nenhum ministro atuando hoje que acredita mais nessa grande experiência de ser cheio do Espírito Santo. Chame isso do que quiser. Do batismo do Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito Santo. Ninguém acredita nisso mais do que eu. Eu sei o segredo do poder em meu próprio ministério. Eu sei o segredo do poder daqueles que encontram o Cristo, seu Salvador. Daqueles que foram curados sobrenaturalmente. Cada traço de convicção vem desta gloriosa terceira pessoa da Trindade. Amados, Ele prometeu que nos últimos dias haveria uma maior manifestação do Espírito Santo. Tudo que a igreja primitiva experimentou, todos os frutos, todos os dons do Espírito retornarão à igreja. E estamos vendo essa mesma coisa acontecer nessa hora. Mas, amados, por causa da falta de ensinamento, há aqueles que não sabem se apropriar deste poder glorioso que vem de repente sobre eles. E a maior tragédia deste momento é a falta de ensinamento na igreja e entre aqueles que recebem este presente glorioso. Sabe, eu daria qualquer coisa no mundo para, de alguma forma, ter a capacidade de ficar no mais alto topo do monte e proclamar o poder do Espírito Santo e o propósito deste poder que foi dado a esta pessoa, o crente. Por falta de ensinamento e por falta de conhecimento da palavra de Deus, há aqueles que estão se apropriando indevidamente do poder do Espírito Santo, fazendo mau uso do propósito do Espírito Santo e trazendo afronta a algo que é tão maravilhoso, tão lindo. Você já considerou que alguém poderia pegar um fósforo, jogá-lo em uma lata de gasolina e numa fração de segundo causaria uma terrível explosão e grande dano? Alguém poderia pegar essa mesma lata de gasolina e colocá-la no tanque de um carro e ir a lugares. Tudo depende de como você direciona algo. O Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo não é um poder que você e eu podemos usar. É o Espírito Santo quem deve usar a pessoa, o vaso. Isso é um dos maiores segredos que já descobri. É uma combinação de bom senso e o domínio da palavra. É o que é necessário hoje, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Amados, precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Saiba disso. Se eu te ensino uma coisa e a palavra diz outra, a palavra está certa. Se o seu pastor diz uma coisa e a Bíblia diz outra, a Bíblia está certa. Saiba disso. E nós temos que voltar ao lugar onde consideramos a palavra como autoridade final. Sabe, às vezes eu acho que nos deixamos levar, literalmente, ser levado pelo nosso entusiasmo. Oh, claro,
Leve em consideração Pedro no Monte da Transfiguração. Ah, foi glorioso. Eu gostaria de ter estado lá. É claro que se eu tivesse estado lá, eu não estaria aqui agora. E acho que estamos vivendo numa das maiores gerações. Para nós que estamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E naquele Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado diante de todos os olhos. De um lado Moisés e do outro lado Elias. Pedro estava absolutamente impressionado com tudo. E na sua euforia e em seu entusiasmo, ele tentou procurar alguma forma que o permitisse ficar lá para sempre. Ele era tão humano. Pedro era tão humano. Eu acho que ele pensou bem. A melhor forma de ter um mestre nessa posição para sempre e de ficar com Elias e Moisés é simplesmente construir algo. E naquele momento ele expressou seus sentimentos quando disse: construiremos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Essa experiência no topo do monte foi maravilhosa. E Pedro teria gostado de ficar lá para sempre. Mas lembre-se de algo. Foi apenas um período muito curto depois dessa experiência gloriosa, quando Jesus disse: venham, e eles desceram do topo do monte para a encosta do monte, para o vale, onde haviam almas enfermas e pecadoras, homens e mulheres que precisavam de ajuda, a humanidade que precisava de muita ajuda. Não, Pedro! O Senhor não permitiu que você permanecesse no Monte da Transfiguração. A experiência foi gloriosa, a experiência foi maravilhosa, mas lembre-se sempre, a experiência mais rica no mundo do topo do monte é apenas necessária para ser usada como testemunha e usada para ganhar almas. Lembre-se disso. Essas experiências no topo do monte foram gloriosas. A experiência no cenáculo foi maravilhosa. Toda a experiência daqueles 120 que estavam no cenáculo me faz pensar que eles gostariam de ficar lá para sempre. Mas quando puderam ficar lá, eles ficaram no cenáculo e em seguida o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram cheios do Espírito. E eu estou falando de literalmente milhares que tiveram essa mesma experiência no cenáculo. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe exatamente do que eu estou falando. E você gostaria de poder ficar lá para sempre e nunca ir embora. Mas lembre-se de algo. Essa experiência do cenáculo foi dada a você com um propósito. O Espírito Santo, o Espírito da sua vida, é dado ao crente com um propósito e um único propósito: para ser usado para a glória de Deus, para ser usado para a salvação de almas, para ser usado para testemunhar, não para o seu próprio prazer, não para a sua própria glorificação.
O Espírito Santo glorificará apenas só um. Ele não glorificará nenhum homem, ele não glorificará. Ele não engrandecerá nenhum ser humano. Ele glorificará apenas uma pessoa. Ele engrandecerá apenas uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. O próprio Filho do Deus vivo. Não me importa quais sejam as suas experiências com o Espírito Santo. Eu não me importo o quão alto você pode ter ido no topo do monte. E há experiências no topo do monte, experiências espirituais no topo do monte, que o vocabulário humano não pode descrever. Porque elas são espirituais, elas estão além da descrição humana. Mas elas são dadas com um propósito, e apenas um propósito, para testemunhar, para a salvação das almas perdidas. Se você quer saber se a vida é cheia do Espírito ou não, se você quer saber se é genuíno, faça essas duas perguntas. É usada para a edificação da igreja? E as almas estão sendo salvas? E eles foram conduzidos para fora do cenáculo. E Jerusalém foi literalmente sacudida por todos os lados, com os testemunhos de 120 que receberam aquela experiência maravilhosa. À medida que Pedro pregava sobre a unção do Espírito Santo, 3.000 foram salvos em apenas um dia. Acompanhe comigo. Vá para a passagem, se puder, que fala do cenáculo. E Pedro e João subiam juntos ao templo, e este é o depois da maravilhosa experiência no cenáculo. Era a hora da oração, a hora nona, e um homem era trazido, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para que ele pedisse esmolas aos que entravam dentro do templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, agora equipado com poder, gloriosamente cheio do Espírito Santo, e Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Se eles tivessem ficado no cenáculo, isso nunca teria acontecido. Oh, isso é glorioso! E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, dando graças, dando glória ao doador de todo bom e perfeito dom. Amado, lembrem-se, a mais rica experiência do mundo no topo do monte só pode ser desejável se for usada na salvação das almas perdidas. Saia do cenáculo. Alguns estão ficando no cenáculo.
Você só quer ficar no cenáculo. Saia do cenáculo. O Espírito Santo foi dado a você com um propósito. E esse propósito é para a salvação das almas perdidas. Desça do monte da transfiguração. Desça para o vale onde há almas doentes e pecadoras. Eu te digo a verdade. Eu tive experiências no topo do monte, experiências espirituais no topo do monte. Eu fui humano o suficiente para ter desejado nunca descer de lá. Eu não me importo em te dizer isso. Eu tive experiências espirituais das quais eu nunca compartilhei. Teria sido tão fácil apenas ir ao topo, continuar subindo. Mas se eu não tivesse descido para o vale, onde há almas doentes e pecadoras, eu não poderia ter ajudado o viciado a encontrar a Cristo. Eu não poderia ter ajudado a mãezinha cujos 2 filhos enterrados apenas 4 dias antes do Natal. Eu não poderia trazer esperança para aquele pai que fez de tudo para encontrar seus amados. Por outro lado, é maravilhoso ficar no cenáculo, ficar no monte da transfiguração. Mas, amado, é quando você desce ao vale que você traz esperança e vida e o Evangelho para aqueles que precisam de você. Não é fácil, mas vale a pena. Eu te prometo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.